continuando a semana passada, porque eu aprendi a pregar em sequência, e depois que você aprende a pregar em sequência, você não consegue mais pregar diferente. Eu preguei Filipenses 2, então hoje Filipenses 3. Talvez um dos textos mais viscerais de toda a Escritura, um dos textos mais emotivos, mais pintado com cores dramáticas de toda a Bíblia. Paulo vai tratar de um problema que podia atacar a igreja em Filipos, e ele fala da própria vida. E no capítulo 2 que nós vimos semana passada, que o ensino é que nós devemos nos importar mais com a vida, com os interesses das outras pessoas e menos com os nossos interesses, e fazer isso é ser igual a Jesus. Agora Paulo vai falar de um conhecimento muito profundo a respeito de Jesus. Então Filipenses capítulo 3, eu convido você a acompanhar comigo a leitura em sua Bíblia e ficar com a Bíblia aberta. A partir do versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque em perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Senhor, a Tua palavra foi lida, ela será exposta, e eu oro pedindo que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações essa noite. E o meu desejo é que saiamos daqui essa noite, amando mais a Jesus, de como nós entramos aqui essa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra seja aplicada e trabalhada em nós pelo Espírito Santo do Senhor. E te agradecemos pelo privilégio, pela liberdade, pela paz que nós temos de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu começo essa mensagem com uma pergunta. E a pergunta é: para que você existe? Para que você vive? Não é por quê, mas é para quê? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a nossa raça, a raça humana, ela é composta de pessoas que precisam de uma razão para viver.
Elas precisam entender para que elas existem, para que elas surgiram na história. E as pessoas procuram essa resposta pelos mais diversos caminhos, e caminhos, na maioria das vezes, tenebrosos. O apóstolo Paulo, alertando a igreja sobre a visita de mestres judaizantes que ensinavam algo diferente do evangelho que ele ensinava, começa a traçar de maneira muito profunda as razões da vida dele, ou melhor dizendo, a razão da vida dele, o para que ele existe. E por isso Paulo ele traça um pouco da biografia dele, e ele nos fala a respeito do grande motivo da vida humana, para que a gente existe. Paulo vai tratar sobre isso nesse texto. Ele começa no versículo 1, uma das conclusões da carta. Depois a gente tem uma outra conclusão no capítulo 4, versículo 8, quando ele começa: finalmente, irmãos. Ele vai tratar de um assunto para encerrar. E eu li o versículo 4.1 porque o 3.1 e o 4.1 formam o que a gente chama de uma moldura literária, né? É a parte de cima e a parte de baixo de um texto completo, e o versículo 4.1 faz isso. Então Paulo ele começa a escrever e ele diz nos versículos 2 e 3: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O apóstolo Paulo, ele já tinha enfrentado esses mestres judaizantes. Esses mestres judaizantes eram pessoas que tinham, entre aspas, se convertido à fé a Jesus Cristo, mas eles entendiam que a lei de Moisés, em especial a circuncisão, ainda era necessária. Resumindo, o ensino deles era o seguinte: a fé simples em Jesus não é suficiente para salvar. A fé simples em Jesus não é suficiente para justificar alguém diante de Deus. É necessário que você faça algo mais. E esse algo mais, então, no entendimento deles, era a circuncisão. A circuncisão, como eu disse no começo do culto, era um sinal de fato da aliança de Deus com Abraão. É instituído em Gênesis capítulo 17, e Deus de fato institui a circuncisão, que hoje nós conhecemos como operação da fimose, dos meninos, e era um símbolo da aliança entre Deus e Abraão, e consequentemente entre Deus e o seu povo. E de fato é algo tão importante que os judeus eles praticam a circuncisão de maneira religiosa até os dias de hoje. Mas, de acordo com o texto que nós começamos esse culto, e também de outros textos, como por exemplo no livro do profeta Jeremias, livro do profeta Ezequiel, Deus deixa claro de que com a circuncisão Ele não quis apenas instituir um sinal físico e um ritual físico, mas Ele estava querendo fazer da circuncisão um símbolo de algo muito maior do que apenas uma operação física no corpo do homem. Por isso que o texto de Deuteronômio que nós lemos no começo, Deus diz que irá circuncidar o coração das pessoas. Isso é algo espiritual. Então a circuncisão física, ela apontava para algo maior do que ela. Ela não era um fim em si mesmo. Embora ela fosse um sinal da aliança entre Deus e seu povo. E abrindo um parênteses, as mulheres, claro que elas não eram circuncidadas, mas elas estavam debaixo da aliança por causa do homem que estava sobre ela. Ou era o marido circuncidado, ou era o pai circuncidado, ou era o irmão mais velho circuncidado. Então é por isso que a circuncisão também alcançava as mulheres pela estrutura social e familiar da época. Mas era só um símbolo que apontava para algo maior. Em outras palavras, não bastava apenas circuncidar o menino, o órgão genital masculino. Era importante que o coração fosse espiritualmente circuncidado. Mas quando chega no Novo Testamento, esse símbolo da aliança entre o povo de Deus e Deus, ele é trocado. A circuncisão cai e surge o que nós hoje praticamos, que é o batismo. O batismo também é um símbolo atual, que vem desde a época do Novo Testamento até hoje, da aliança entre Deus e nós, o povo de Deus. Mas o batismo também
para nós, protestantes, evangélicos, é um sinal. O fato de sermos batizados não salva, mas é um sinal de que algo espiritual, verdadeiro, aconteceu na vida daquele que agora se apresenta para o batismo. Mas, então, o problema desses mestres judaizantes é que eles estavam visitando as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, e eles fizeram isso, por exemplo, aos Gálatas. Se você ler a carta aos Gálatas, o problema é esse, e é um problema sério da circuncisão. Eles visitavam as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, e eles ensinavam o seguinte: não é possível você ser justificado e salvo apenas pela fé em Jesus. Você precisa ser circuncidado. Esse era o ensino deles. E Paulo começa chamando esse pessoal de cães. Cães era o jeito que os judeus chamavam aqueles que não eram judeus. Então Paulo, agora que é um judeu, chama um judeu de cão, que é um cães para o judeu. O cão é um bicho impuro, porque ele come qualquer coisa que acha na rua. Então, quando ele chama de cães, ele está se referindo às pessoas como impuras, né? Por isso que ele chama de cães. E é interessante que o chamado de Paulo é sério, porque ele usa por 3 vezes a palavra, na tradução da NVI, é cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, e cuidado com a falsa circuncisão. Porque para Paulo, não precisa de circuncisão para ser salvo, para ser justificado por Deus. É só a fé em Jesus. E é interessante que a palavra que Paulo usa no versículo 2 para circuncisão, literalmente é mutilação. Porque existe uma palavra para circuncisão e outra palavra para mutilação. No versículo 2, Paulo usa a palavra para mutilação, e ele faz um jogo de palavras com circuncisão, porque no original, o final da palavra mutilação e circuncisão são parecidas. Mas quando Paulo fala mutilação, ele está fazendo referência às práticas pagãs de mutilação. Nas religiões pagãs do Oriente, as pessoas se mutilavam em adoração aos seus deuses, se cortavam mesmo, como acontece, por exemplo, em 1 Reis 18, quando os profetas de Baal querem que Baal se manifeste, eles se cortam, se mutilam. Paulo está dizendo, essa circuncisão não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Ela é uma manifestação pagã da fé. E por isso Paulo diz o seguinte: cuidado com a falsa circuncisão. Sabe qual que é o problema? Por que Paulo se levanta de maneira muito vigorosa contra a questão da circuncisão? Porque essa questão da circuncisão, ela manifesta talvez um dos maiores empecilhos para a fé humana no Evangelho de Jesus. Eu vou dizer para você qual que é esse grande empecilho. Esse grande empecilho da fé verdadeira em Jesus é a justiça própria. O que eu quero dizer com isso? É a ideia de que nós nos achamos bons o suficiente e de que nós, através dos nossos méritos e das nossas capacidades, podemos alcançar a salvação. O senso de justiça própria é um dos grandes empecilhos para o Evangelho de Jesus. E a circuncisão manifesta esse senso de justiça própria, porque eles então, aquilo que eu já falei para vocês, eu torno a dizer, eles entendiam que a simples fé em Jesus não era suficiente para salvar o pecador e para justificá-lo diante de Deus. Era necessário que as pessoas fizessem algo mais, e esse algo mais era, nesse contexto, nessa época, a circuncisão. Deus não dá conta sozinho, precisa da minha ajuda para me salvar. Esse é o problema. E essa questão de justiça própria é algo inerente da nossa raça. Todos nós carregamos isso dentro de nós. Em algumas ocasiões isso é bom e é necessário. Mas diante do Evangelho, justiça própria não tem o mínimo valor.
mas ela sempre é manifestada diante do Evangelho. E eu vou te dizer como. Nesse tempo do apóstolo Paulo era a circuncisão. Depois, no meio da igreja cristã, surge o que a gente conhece como indulgência. Muitos aqui já ouviram falar disso, que era uma prática católica de que se vendia o perdão. E a ideia era assim: o pecador comprava a indulgência, que era um papel selado pelo Papa, e aquela indulgência perdoaria eles. Não bastava a simples fé em Jesus, era necessário a indulgência. E é por isso que hoje existem igrejas como a nossa, que é a igreja protestante, porque nós protestamos contra isso. O grande motivo da reforma protestante lá no século XVI foi essa questão da justificação pela fé. Lutero, o grande reformador, o problema dele foram as indulgências. Não é necessário indulgência para ser salvo e perdoado, só a fé em Jesus. Mas tá bom, além disso, nós vivemos no maior país espírita do mundo, e o espiritismo é baseado no senso de justiça própria. Se você conhece um espírita e conversa com ele sobre isso, ele vai dizer para você claramente de que ele faz as coisas para ser salvo. Ele faz as coisas para reencarnar melhor e para alcançar um dia a salvação. O espiritismo, que em minha opinião é uma das coisas mais perigosas hoje, porque tem uma cara bonitinha, mas no fundo é satânico, é baseado na justiça própria. Mas o que me assusta não é a circuncisão no tempo do apóstolo Paulo, não são as indulgências dentro da igreja romana, não é o senso de justiça própria dentro do espiritismo, mas o que me assusta e me assombra é olhar hoje para a igreja evangélica brasileira, a igreja que é fruto de um levante contra a justiça própria, e perceber de que as pessoas, elas ainda creem e elas ainda entendem que para serem salvas elas precisam fazer alguma coisa, e elas precisam ser boas o suficiente para serem salvas, para que o evangelho tenha resultado na vida dela. Muitas pessoas hoje que estão nos bancos das igrejas ou fora das igrejas têm essa dificuldade de entender que o evangelho é pura graça de Deus e não há nada em nós que possa gerar salvação. Não há justiça própria, não há nada que possamos fazer, falar ou deixar de fazer que possa nos salvar. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Ele está dizendo: não adianta se circuncidar, não adianta. A circuncisão não é nada. A circuncisão não tem poder de justificação diante de Deus. A circuncisão não tem poder de salvação. E do mesmo modo, irmãos, nada do que possamos fazer ou deixar de fazer tem peso em nossa justificação. Nós não podemos confiar na carne, que é o que Paulo fala aqui. Nós não podemos confiar nos nossos méritos, que somos bons em alguma coisa, porque diante do evangelho de Jesus, ninguém é bom. E sabe qual que é o pior? O grande problema da justiça própria é que a justiça própria remove Jesus do evangelho, e o homem fica no centro do evangelho. E a salvação é resultado da ação humana, da circuncisão, da indulgência, das boas obras, ou daquilo que o nosso mundo evangélico brasileiro apresenta, desde martelinho de ouro, a toalha ungida, a rosa ungida, achando que essas coisas têm algum valor diante de Deus, e não tem. O problema, eu vou repetir, com a justiça própria, é que ela tira Jesus do centro da nossa fé. Ela remove Jesus. E tudo que remove Jesus é anticristo e é anticristão. E por isso Paulo é vigoroso na defesa do evangelho, dizendo: não é necessário passar pela circuncisão para vocês serem justificados diante de Deus. Não é necessário confiar na carne para vocês serem salvos diante de Deus, porque o que Paulo está apresentando aqui não é uma religião, não é o cristianismo, mas é evangelho, e o evangelho é maior que o cristianismo,
o Evangelho é maior que religião, o Evangelho sobrepõe todas as coisas, porque é Evangelho, não é religião, não é cristianismo, não são dogmas, é Evangelho. E por isso a briga de Paulo para não aceitem essa mutilação, porque não tem valor nenhum diante de Deus. E isso é confiar na carne. Então ele passa a dizer o seguinte, a partir do versículo 4, da segunda parte, ele fala: se alguém pode confiar na carne, esse alguém sou eu. Paulo está escrevendo, e é verdade. Aí se você vai ler, ele dá uma lista das características dele. Ele era fariseu, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, porque esse era o mandamento. Gênesis 17:12 diz que ao 8º dia a criança o menino tinha que ser circuncidado. Paulo era perfeito, zeloso contra a lei, perseguidor da igreja, perfeito. As obras da carne de Paulo eram perfeitas. E Paulo, se a justiça própria fosse válida, ele ia para o céu direto. Ele dá uma lista aí ele dá o histórico dele, que ninguém tinha na época, o histórico de Paulo. Mas aí chega no centro do texto, e a parte mais importante do texto, e a parte que comove meu coração todas as vezes que eu leio, que é a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo fala: eu fui isso, eu sou aquilo, tal, eu sou muito bom, e eu poderia confiar na carne. Mas olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé. Paulo diz: todas as minhas obras da carne, tudo aquilo que era motivo de orgulho para mim, tudo aquilo que sustentava a minha justiça própria, eu achava que por ser assim e por fazer essas coisas eu era justificado diante de Deus. Paulo fala assim: todas essas coisas que era lucro para mim, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Considerar como perda é considerar como algo que causa prejuízo. Não é assim: tudo aquilo que eu era, eu perdi lá no passado e eu não sei aonde está. Não é isso. É tudo isso que eu era no passado, para mim hoje, me prejudica, gera prejuízo em mim, causa prejuízo na minha vida. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala que considera como perda. E tem um motivo para isso. Ele considera como perda por causa de Cristo. Tudo como perda por causa de Cristo. Mas ele vai além. Ele fala: mais do que isso, eu considero tudo. Ele não considera apenas o que ele citou aqui nos versículos 4, 5 e 6. Ele considera tudo que existe, tudo como perda. Ele diz, mais do que isso, versículo 8: considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Comparado com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. O centro desse texto é esse conhecimento de Cristo Jesus. E quando fala de conhecimento de Cristo Jesus, na época havia o conhecimento filosófico e o conhecimento místico. Mas Paulo não está falando de nenhum desses conhecimentos. O que Paulo está falando é de um conhecimento fruto de uma experiência verdadeira, e que é um conhecimento profundo, pessoal e amoroso de uma pessoa. Paulo está falando de uma pessoa. Nossa vida, se somos cristãos, o centro é uma pessoa. Eu já estou cansado de falar isso com vocês e eu vou continuar falando.
Se nós estamos aqui, se nós somos cristãos, se nós somos evangélicos, se nós estamos numa igreja, é por causa de uma pessoa, não é por causa de uma cadeia de doutrinas, mas é por causa de uma pessoa. E Paulo ele fala: eu considero tudo como causador de prejuízo, por causa do conhecimento, ou seja, da relação profunda, pessoal e de amor que eu tenho com Jesus. E nada e ninguém é mais importante do que conhecer Jesus, o Senhor. Nada na vida humana é mais importante do que conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Dá para você entender o peso dessa afirmação? Nada na vida humana, no mundo e no universo, é mais importante do que conhecer pessoal, profunda e amorosamente a pessoa de Jesus Cristo. É para isso que a gente vive. O resto é resto. E Paulo vai além e ele diz assim: por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Esterco, a tradução correta seria lixo mesmo. Lixo que a gente deixa na rua. E Paulo ele está dizendo assim, que todo o currículo que ele tem, e todas as coisas do mundo, ele considera como lixo, por causa de Jesus. Às vezes eu saio daqui domingo depois da escola dominical, e para ir para casa eu tenho que subir essa rua, e às vezes eu pego o rastro do caminhão do peixe. Não sei se você já passou por isso também domingo de manhã aqui. Ou do caminhão de lixo, aquele chorume fedido. E o trem é fedido. A comparação que Paulo está falando é o seguinte: toda a sua justiça própria e tudo aquilo que serve de base para a sua vida, que não é Jesus, tem esse cheiro. Tem esse cheiro. Cheiro de lixo, por causa do conhecimento de Jesus. E ele diz que ele deseja ser encontrado nele, em Jesus. Aí ele diz: não tendo a minha própria justiça que procede da lei, a justiça própria, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É aquela velha, nova história de que quando Jesus morreu naquela cruz, os pecados daqueles que creriam nele foram derramados sobre ele. E nós que deveríamos ser culpados diante do tribunal de Deus, somos considerados como inocentes, porque alguém pagou pelos nossos erros. Porque nós deveríamos ser considerados culpados, porque de fato nós somos culpados. Mas quando Deus ia bater o martelo e dizer assim, culpado, Deus, o Pai, olha para nós, Ele bate o martelo e Ele diz, inocente. Mas como inocente se eu de fato sou culpado? Aí Ele diz, alguém pagou isso para você. Quem? Aí a gente olha para uma cruz e vê Deus, o Filho, estendido naquela cruz, e todos os nossos pecados foram derramados sobre Ele naquela cruz. E o justo foi considerado injusto, e os injustos foram considerados justos. O santo se tornou maldito, e os malditos se tornaram santos, por causa do Evangelho de Jesus, o Senhor. Isso é justificação pela fé. E a resposta de Paulo para isso é o seguinte, versículo 10, ele diz assim, eu quero conhecer Cristo. E como é que é conhecer Cristo? O poder da sua ressurreição. Conhecer Cristo é experimentar o poder da ressurreição de Jesus. O que significa isso? Significa a vida de Jesus se manifestando em nós. A vida de Jesus que saiu daquele sepulcro, naquele domingo de Páscoa, se manifestando em nós. É isso que é o poder da ressurreição de Jesus. E mais do que isso, participar dos sofrimentos de Jesus,
Olha aqui. O evangelicalismo brasileiro é só vitória e só bênção. Paulo está dizendo, eu quero conhecer Cristo e participar do sofrimento de Jesus. Sofrer por Jesus é glória e é conhecer Jesus. E ele diz, tornando-me como ele em sua morte, que está falando do batismo, mas mais do que o batismo, daquela ideia de que nós morremos para nós mesmos e vivemos para Deus, para Jesus, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo, ele não tem dúvida de que ele vai ser ressuscitado no último dia. Agora ele está falando da ressurreição quando Cristo ele voltar. São palavras diferentes que ele usa para a ressurreição aqui. Ele está dizendo, eu não sei quando, mas um dia eu vou experimentar. E aí, olhando para lendo esse texto, eu me lembrei da história da Jaqueline, uma moça que ela era casada com um cara que toca violão numa banda gospel, mas uma banda muito séria, e ela enfrentou o câncer, e ela fez um vídeo no Natal de 2010, de 2011, ela e o marido dela num quarto de hospital, já fazia 3 dias que ela estava lá com um câncer que já tinha se alastrado pelo corpo dela. E ela tinha dado uma melhorada, que quem tem câncer passa por isso, às vezes dá uma arribada, depois cai até cair de vez. E ela fez um vídeo, ela e o marido dela cantando naquele Natal dentro daquele quarto de hospital. E ela fala algumas coisas que tocam o coração de quem ouve, sabendo da condição daquela mulher. Ela diz que a única coisa que vale a pena é Jesus, mais nada vale a pena. E aí ela faz um vídeo, ela posta, e depois de alguns dias aquela mulher morre de câncer. Nova, 35 anos, mais ou menos. Ela morreu, mas ela morreu cheia de Jesus. Embora o câncer tenha tomado todo o corpo dela, Jesus era tudo para ela. E por isso ela enfrentou a morte desse jeito. Enfrentou passar o Natal no hospital, enfrentou quimioterapia e enfrentou a morte desse jeito. Porque para ela, tudo é lixo. Conhecer a Cristo é o que importa. E o que fazer então para conhecer mais a Cristo? 2 pontos apenas para encerrar. Primeiro, do verso 12 ao verso 16, Paulo ele diz que nós precisamos conquistar isso. Se você olhar, você vai perceber que conquistar ou um sinônimo aparece várias vezes aqui. E Paulo diz que precisa conquistar o conhecimento de Cristo, porque ele já foi conquistado por Cristo. Ou seja, não é você conquistar a salvação, mas é porque você foi salvo, você tem a possibilidade agora de conhecer cada vez mais a Jesus. Isso é desenvolver a salvação ou santificação, que é um papel nosso. Ele diz aqui sobre isso. E a imagem que Paulo usa aqui é a imagem de um corredor. Não de um corredor, de um homem que corre, né? Ele diz assim, irmãos, verso 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Aqui a imagem é de um corredor de prova rápida, você certamente já assistiu, e você nunca vai ver um corredor olhando para trás, porque se ele olhar para trás, ele perde a corrida. E essa imagem, Paulo está dizendo, o que ficou para trás, a minha justiça própria, as obras da carne, que eu me vangloriava nelas, ficou para trás. Agora eu olho para frente, e para frente é para Jesus, e ele não olha mais para trás. E ele diz assim, prossigo para o alvo. A palavra alvo aqui é, sabe aquela fita que fica na chegada, quando os corredores chegam, eles tocam a fita e aquela fita cai? É essa fita que ele está dizendo. Ele fala, eu olho para aquela fita, eu quero chegar onde tem que chegar. Eu estou com os olhos fitos ali, no alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Chamado celestial é um chamado para o alto. A ideia aqui é de o corredor
que correu sem olhar para trás, que passou pela fita, pelo alvo, agora ele é chamado a ficar no primeiro lugar do pódio como aquele que conquistou a corrida e que ganhou a corrida. E é assim que nós precisamos conquistar a Cristo, deixar as coisas que são justiça própria, obras da carne, que nós sustentamos a nossa vida o tempo todo, deixar para trás, não olhar mais para elas, e olhar só para frente, e correr só para frente, para conquistar esse conhecimento de Deus, de Jesus, que é Deus, né? Porque esse conhecimento de Jesus não é algo natural. Deus nos salva, mas conhecê-lo profundamente dessa forma é uma iniciativa nossa. E nós precisamos conquistar esse conhecimento, porque nós já fomos conquistados por Jesus. E nós fazemos isso olhando para o alvo. E o segundo ponto que eu destaco, versículos 17 a 21, é que nós precisamos imitar exemplos de homens e mulheres também, que viveram dessa forma. Paulo diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo diz: olha para mim. E também ele fala: olha para Timóteo e Epafrodito, que é citado no final do capítulo 2. Ele fala: imitem esses homens, porque eles conhecem a Jesus. Imitem eles. Não imitem os judaizantes, porque no linguajar de Paulo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo são todos aqueles que acham que a cruz não é suficiente para a salvação deles. É preciso algo mais. Paulo diz: esses são inimigos da cruz. Aqueles que confiam única e exclusivamente na cruz de Jesus. Esses devem ser seguidos. E no fundo ele está dizendo: sigam o meu exemplo, sigam o exemplo de Epafrodito e de Timóteo, e em última instância, sigam o exemplo de Jesus. Porque a estrutura desses versos 17 ao 21, ela tem ligações muito fortes com o capítulo 2, versículos 6 a 11, quando fala de Jesus. Então ele está dizendo: imitem Jesus, vivam como Jesus, sejam como Jesus. E ele termina dizendo que imitá-lo é entender que a nossa cidadania não está na terra, mas nos céus, de onde nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus. E ele encerra esse capítulo falando sobre corpo. Como ele começou falando de mutilação, no começo do capítulo 3, ele está dizendo: não se preocupem com a circuncisão, com a mutilação, porque quando Jesus ele voltar, esses corpos nossos, humilhados, serão transformados em corpos gloriosos. Então a circuncisão não tem o mínimo sentido para quem crê em Jesus. Então, irmãos, eu quero desafiá-lo nessa noite a, mais do que você crer em Jesus, porque não basta só crer, porque o diabo também crê, e muito mais do que você em Jesus, porque conhece Jesus tete a tete. Mais do que você ser adepto de uma religião, membro de uma igreja, frequentador de uma igreja, o convite que eu faço para você hoje é que você saia do lugar comum e passe a caminhar no conhecimento de Jesus Cristo. E para isso é necessário que você abandone toda a justiça própria, tudo aquilo que você acha que tem valor diante de Deus, mas que é seu. Talvez há muitos anos você carrega com uma muleta sua dizendo: não, isso aqui me garante, isso aqui vai me salvar ainda. Abre mão de todas essas coisas para poder conhecer a Jesus profundamente. Porque sabe para que a gente existe? Nós existimos para conhecer a Jesus. E não é fanatismo isso não. Não é fanatismo isso não. É Bíblia. E a nossa vida não tem sentido se não conhecemos a Jesus. Conhecemos profundamente o poder da ressurreição de Jesus. Participamos dos sofrimentos de Jesus. Morrermos para nós e vivermos para Ele. E aguardarmos a ressurreição final. Às vezes você vive uma vida
que está sem cor e sem sentido, mesmo sendo cristão, porque você ainda não trilhou, caminhou para esse conhecimento de Jesus. Porque Jesus é a pessoa mais fascinante e surpreendente que o mundo já viu. E a nossa vida só tem sentido nele. Fora dele, não há sentido. Fora dele, a melhor coisa que pode acontecer com a gente é morrer. Fora dele, a melhor coisa que pode acontecer com a gente é a gente largar tudo, porque não tem sentido. Mas conhecendo a Jesus, tudo tem sentido. Deus não te chamou para ser um super crente. Deus não te chamou para ser um religioso ou um membro de igreja. Deus te chamou para conhecer a Jesus, e isso profundamente. Eu que creio na palavra de Deus, te desafio essa noite a você tomar uma decisão, sair desse marasmo e conhecer pessoalmente Jesus, não através de outras pessoas, de livros ou de meras letras, mas, como eu já expliquei, a palavra conhecimento como fruto de um relacionamento pessoal, profundo e amoroso com Jesus, o Senhor. E eu convido você a responder a Ele orando nesse momento.